E a Polícia Federal levou mais de 7 meses para enviar ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, os dados das quebras de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Essa apuração é do Matheus Teixeira, nosso analista de política, e está no site da CNN Brasil. A demora teria sido um dos motivos para o atrito entre a polícia e Mendonça, que é o relator dos inquéritos do INSS e do Banco Master. O magistrado ele determinou a derrubada dos sigilos fiscais, bancários e telemáticos de Lulinha em dezembro do ano passado. Isso no âmbito da investigação sobre os desvios de aposentados e pensionistas. Diante da demora para encaminhar o resultado das diligências e devido a outras decisões da Polícia Federal que incomodaram Mendonça, como a troca da coordenação da Polícia Federal responsável pela apuração do INSS, o ministro mandou a polícia enviar a seu gabinete os dados brutos do caso, a íntegra das quebras de sigilo. A Polícia Federal, porém, interpretou a decisão como uma invasão da autonomia investigativa da corporação policial. Integrantes do governo federal, como o advogado-geral da União, Jorge Messias, entraram então em campo para tentar moderar, apaziguar a relação do ministro com a cúpula da Polícia Federal. Vamos falar um pouquinho mais do caso do Lulinha e Marcola? Pois bem, o presidente Lula foi aconselhado a defender publicamente que seu filho, o Lulinha, e seu ex-chefe de gabinete, o Marco Antônio Ribeiro Marcola, prestem sim depoimento à Polícia Federal. O objetivo seria fazer uma demonstração pública de independência das investigações e municiar a militância petista com o argumento de que o presidente não tem relação com eventual tráfico de influência. Além disso, o petista, assim, reforçaria um discurso de independência da Polícia Federal e tentaria ali afastar a sua imagem de uma eventual atuação irregular do filho e do amigo, o que muitos petistas consideram como muito difícil. Segundo relatos feitos a mim, a ideia é de que a declaração do presidente seja feita em uma entrevista, preferencialmente de um podcast. Só que até ontem, o petista não havia decidido se faria ou não a declaração. Esse assunto tem sido discutido pelo presidente com o seu núcleo duro nos últimos dias. Isso diante do agravamento das suspeitas contra Marcola e Lulinha. A Polícia Federal ainda não decidiu se vai ouvi-los e quando, mas há uma expectativa de convocação de ambos para darem o seu lado da história. Em reservado, Lula manifesta um pesar, sobretudo pelas suspeitas sobre o Marcola. O que me dizem auxiliares presidenciais é que o petista não esperava um envolvimento tão grande do seu braço direito com a empresária e lobista Roberta Luxinger. A campanha Reeleição reconhece que hoje, esses dois episódios representam uma espécie de calcanhar de Aquiles para a campanha Reeleição e que, por isso, a estratégia será também de reforçar o discurso sobre o envolvimento do candidato do PL, Flávio Bolsonaro, com o Banco Master. Ou seja, se eu tenho um esqueleto no armário, o outro também tem. É chumbo trocado. A estratégia inicial de Lula era pautar o debate eleitoral por um comparativo das gestões econômica e social de Jair Bolsonaro e agora de Luiz Inácio Lula da Silva. Só que esses episódios recentes devem levar a uma discussão focada em escândalos de corrupção. A Polícia Federal apura a atuação de Roberta Luxinger com Marcola e com Lulinha e de que forma ela abriu as portas no governo federal para um conhecido personagem da política nacional, Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS. Uma das suspeitas da Polícia Federal é de que o grupo pode ter articulado a compra de medicamentos à base de cannabis sem a realização de licitação. Em uma das frentes de apuração, a corporação encontrou uma conversa em que Marcola recebe de Luxinger o modelo de um contrato com o Ministério da Saúde exatamente sobre canabidiol. A Polícia Federal também encontrou uma mensagem que aponta que Luxinger comprou joias de diamante para Marcola avaliadas em R$9 mil. Esse é o objeto de um dos 3 inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal,
que tem Lulinha como um dos alvos e que apura os crimes de corrupção e tráfico de influência. O possível envolvimento do filho do presidente, por sua vez, surgiu após a revelação de uma viagem a Portugal que Lulinha fez ao lado do Careca e teria sido custeada pelo próprio lobista. O filho do petista, de Lula, justificou que a viagem serviu para prospectar negócios na área da cannabis medicinal. Isabel Mega, o PT está preocupado e não é por a menos. A gente tem duas personagens ligadíssimas com Lula. É o filho do presidente e o então grande amigo, braço direito, que o visitava na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, que é a antessala do gabinete presidencial durante todo esse terceiro mandato. Conta pra gente como o PT tem avaliado esse cenário e como responder a ele. O PT está medindo, inclusive matematicamente, todo o partido faz aquelas pesquisas internas, as chamadas trackings, para dizer o seguinte: ainda não houve impacto expressivo. Isso quer dizer que a situação se torna menos preocupante? Não necessariamente, porque há um temor de aliados próximos do presidente Lula de que sim, a situação pode escalar, a gente não sabe qual vai ser o andamento desses inquéritos, não sabe o impacto caso o Lulinha venha ao Brasil para depor, se virá mesmo, como já se colocou à disposição, isso precisa ficar muito bem claro. Agora, já ouvi de auxiliares do presidente da República a seguinte afirmação: por enquanto a gente ainda não vê tanto impacto, mas isso pode mudar, por exemplo, numa eventualidade de Lulinha inclusive ser preso. Sim. Isso significa que eles já trabalham com algum tipo de possibilidade no radar de que algo possa escalar a esse ponto. E, ao mesmo tempo, eles dizem o seguinte: olha, toda eleição, Lulinha é assunto. Inclusive, eles detestam que a gente use essa palavra Lulinha. Eles falam Fábio Luiz, dizem que Lulinha foi um apelido dado pela imprensa ao filho do presidente da República. A diferença, Uribe, é que agora a gente tem 3 inquéritos correndo. Então, essas diligências, essas investigações, querendo ou não, elas vão acontecendo. Claro. E você tem vazamentos de informações que petistas também frisam, que entendem que há uma seletividade nesses vazamentos para ter uma intenção eleitoral também. Porque nas últimas semanas, cada dia vem uma novidade a respeito do caso Lulinha. Então, isso ajuda a abastecer o noticiário, porque, claro, são denúncias que chegam até a imprensa e elas precisam ser comunicadas, mas isso ajuda a abastecer também as campanhas adversárias, que também têm suas implicações. Mas eles argumentam isso. Então, é um pouco do que a gente vai ouvindo de linha de defesa e que a estratégia até aqui tem sido, bom, vamos lembrar que o outro lado também não é nenhum exemplo de moralidade, quando eles fazem referência a Flávio Bolsonaro. O que eles afirmam, vamos lembrar que no caso de Flávio é o próprio candidato que é alvo de suspeitas, que tem um áudio dele, você tem materiais que podem ser até mesmo compreendidos lá na frente como provas a respeito dessa relação. Aqui não é o candidato que está diretamente relacionado, argumentam os petistas. Mas convenhamos, é gente muito próxima. A gente está falando de família, a gente está falando de aliados, amigos. A relação que o presidente Lula tinha com o Marcola era uma relação de muita intimidade. De pai e filho, pai a gente pode ir além. Filho também. Todos os políticos que queriam falar com Lula passavam por Marcola. Ele era o telefone do presidente da República. Então, é difícil, né, você ficar terceirizando as coisas, claro, quando você tem, né, uma relação que é de dentro do Palácio do Planalto, que sai do seio familiar e dessa coisa que fica no ar de que toda a eleição Lulinha é assunto. Mas vem um personagem novo que é Marcola, que não tinha sido implicado até aqui em nada e que trabalhou por anos. Porque anteriormente, tudo que era relacionado a Lulinha era muito na base do fake news. O Lulinha é dono da Friboi. O Lulinha é dono de alguma fábrica ou terreno no interior. Agora não, agora você tem uma investigação com fatos mais palpáveis, né?
É isso, é isso. Então, assim, a gente tem que esperar quais vão ser os desdobramentos. Está todo mundo em compasso de espera, porque cada fato novo vai sendo medido pelas campanhas de todos os candidatos. A gente está falando aqui dos dois que têm maiores implicações e, querendo ou não, as coisas se amplificam em relação a eles, porque são os dois que lideram as pesquisas também, né? Tem um peso diferente o escândalo, né? Os outros candidatos estão muito lá na retaguarda. Se tivesse um escândalo envolvendo qualquer um deles, o peso não seria tanto assim em potencial de voto, porque eles já não têm tanto potencial de voto, Uribe. E tem uma má compreensão das duas principais campanhas. Eles acham, não, mas vocês falam muito de um, falam muito do outro. Tanto a campanha do PL como a campanha do PT. A gente faz jornalismo, a gente não faz assessoria de imprensa. Então a gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém, a gente traz todos os fatos de todas as campanhas. Flávio Bolsonaro estava numa maré de denúncias, a gente abordou. Agora é Lula que está na maré de denúncias e a gente também aborda. Obrigado pelas informações.